Ou vou pedir a cadeira do parceiro. Baseado Peguei para testar. nos termos descritivos, nós temos o padrão nodular da mucosa, né? O cara tá sentado de Esse padrão nodular, na realidade, hoje em dia, depois que foram discutir bastante outros aspectos de outros tipos de gastrites, principalmente as granulomatosas, esse padrão nodular se tornou mais frequente. A princípio, quando foi publicada a classificação do Sidney, existiam os padrões nodulares, mas você só colocava como gastrite nodular, né? Hoje algumas pessoas, alguns autores colocam como micronodular, outros como macronodular, apesar disso não estar descrito nas categorias finais das gastrites. Então, quando você tem um padrão nodular chamado fino, né, que é finamente noduloso, hoje em dia é chamado de gastrite micronodular. Ela está muito relacionada com H. pylori, com hiperplasia linfóide. E o padrão mais grosseiro, que são aqueles nódulos maiores, que normalmente eles vêm enfileirados como contas de rosário. Isso é típico da cicatrização das erosões da gastrite erosiva elevada. Então a gastrite erosiva elevada, como a erosão não chega a atingir a muscular da mucosa, ela cicatriza e fica um nódulo. Esses nódulos normalmente são enfileirados, como eu estou falando, em contas de rosário. Então é chamado de padrão nodular também a gastrite, e às vezes macronodular. Então, falando especificamente de cada uma, a gastrite enotematosa e exudativa é a mais comum delas, né? Então a gente tem os 3 tipos de termos descritivos que a gente usa, né? É mais frequente no antro, está em torno de 65% relacionado ao Helicobacter pylori, né? A gastrite erosiva plana também predomina no antro, às vezes pangastrite. São erosões que podem ser com a base branca, com fundo fibrinoso, às vezes o conteúdo biliar dentro delas. Erosões elevadas também, às vezes possuem fibrina no interior, e na fase final ela vira a gastrite nodular. A gastrite endoscópica com atrofia, né, diminuição do preguiado mucoso, a visualização dos vasos da submucosa, a presença de placas de cor acinzentada, às vezes esbranquiçada, às vezes até avermelhada, com aparência vilosa, né, mimetizando o epitélio bulbar, certo? Que é a metaplasia intestinal, que vem muito associada com a atrofia, como vocês já viram aqui no curso. E também associada com a atrofia, você tem a atrofia das células, das glândulas oxídicas, das células principais e, consequentemente, a deficiência de fator intrínseco, que é o responsável pela absorção da vitamina B12 no ilho terminal. A vitamina B12, ela participa da composição do ácido fólico e, consequentemente, da hemoglobina. Portanto, as hemácias crescem no sentido de ter hemoglobina para fazer a hematose, e essa anemia é chamada também de megaloblástica pelo tamanho das hemácias. Nós temos a gastrite atrófica autoimune, principalmente de fundo e corpo, e a Helicobacter pylori dependente praticamente do antrogástrico. A gastrite hemorrágica intramural, né? É uma gastrite, como eu já falei, que pode apresentar petequias, equimoses e hematomas. Não há, às vezes, sangramento para a luz do estômago, mas sim intramural, dentro da parede. E pode apresentar a chamada púrpura gástrica, né? Também subdividida em graduação de intensidade. As gastrites de refluxo biliar. Isso aqui é um problema sério. Por quê? Porque vejam bem vocês, às vezes você encontra a bile. Então eu pergunto qual o significado da bile no estômago. Muitos podem responder que o significado da bile no estômago é um refluxo. Isso não tem nada a ver, gente. A bile no estômago não significa refluxo duodenogástrico. Para vocês terem uma noção, quando eu fazia doutorado na Universidade de São Paulo, eu fiz uma disciplina com o pessoal que estudava refluxo duodenogástrico. Eu tive a oportunidade de participar das pesquisas junto com eles sobre refluxo duodenogástrico. Eu aprendi muito sobre isso. Para vocês terem uma noção, para estudar refluxo duodenogástrico,
gástrico, o paciente ele não pode ter o mínimo estímulo na orofaringe, nem escovar os dentes para fazer o exame, para que isso não promova uma sensação de náusea, porque só a sensação de náusea, pura e simples, já dá um refluxo duodenogástrico que não é patológico. Então imagine vocês, o paciente dorme no hospital, ele acorda cedo, senta, não escova os dentes e é injetado na veia dele o tequinésio radioativo. O tequinésio radioativo é totalmente eliminado pela bile. Portanto, após alguns minutos do tequinésio radioativo ser injetado na veia, esse paciente vai estar com a bile cheia de tequinésio radioativo, eliminado no duodeno na segunda porção, lá na papila. Ele é levado de cadeira de rodas sem o menor movimento do ponto de vista de andar, de subir no degrau, para a câmara de captação desse radioativo. Quando ele é colocado na câmara de captação desse radioativo, na cadeira, sem movimento algum, sem ter escovado o dente, sem ter bebido nada, sem ter tido nada que provocasse náuseas, aí você pode perceber pela câmara se há o tequinésio radioativo no estômago. Se há a presença do tequinésio radioativo no estômago, eles consideram que esse paciente tem refluxo duodenogástrico. Mas diante dessa severidade do exame, desse cuidado que se tem com o exame. Agora, você mete um tubo de 1 metro de tamanho, goela abaixo uma pessoa, mexe daqui, mexe dali, faz manobra de retrovisão, vai na segunda porção duodenal. Você acha que isso pode promover refluxo duodenogástrico? Após todos esses cuidados? Então, a presença da bile no estômago, ela não pode ser um rótulo para a gente colocar no diagnóstico que isso é uma gastrite de refluxo. O paciente pode até ter mesmo. Ele pode até ter o estômago invadido de bile e ser uma gastrite de refluxo. Mas a presença da bile no estômago, no lago mucoso, não significa dizer que você tem que colocar no laudo que isso é patológico. Esse paciente tem que fazer todos esses testes para poder ser catalogado. Então, o que eu sugiro para vocês? Se você tem uma anastomose gastroenteral, se você tem um Biorrot 1, se você tem um Biorrot 2, se você tem uma cirurgia que você joga a bile dentro do estômago, esse paciente vai desenvolver um estômago totalmente enantematoso, totalmente friável, às vezes até com erosões ou até ulcerações causado porque você jogou a bile dentro do estômago. Então esses pacientes, eles podem ser catalogados sim de ter a gastrite de refluxo, a gastrite do culto gástrico lá, do corpo, de refluxo. Mas eu não estou querendo dizer que não existe a gastrite de refluxo espontânea sem cirurgia. Eu só estou querendo dizer para vocês que a presença de bile no estômago nem sempre vai significar que esse paciente está com gastrite de refluxo ao cardíaco. Por quê? Porque a gastrite de refluxo ela tem um nome próprio na classificação de Sidney. Outra coisa, as alterações histopatológicas que o patologista vê é típica de gastrite de refluxo. Ele tem situações do epitélio, da lâmina própria, que o patologista fala, isso é gastrite de refluxo, entendeu? Então as biópsias também vão ajudar. Eu já tive que operar pacientes que não foi feito de sono de rua, que vomita sem parar, é magro, paciente com dor epigástrica constante, você vai lá, faz um sono de rua, esse paciente cura, e está cansado de tomar uma série de medicamentos da vida, na vida. Então, a endoscopia não é método adequado para estudar refluxo duodenográfico. O estômago pode ter anantema, edema, refluxo bilioso. Olha lá, boca anastomótica. Então, quando tem boca anastomótica, que é uma cirurgia feita para jogar a bile no estômago, aí sim a gente tem essas liberdades. Bom, eu disse para vocês que ia falar das formas especiais de gastrites, que vale a pena dizer, isso é da Solmed também, né? Então, todas essas gastrites, nós vamos tecer rapidamente alguns comentários que eu acho importante para vocês que vão fazer a prova, ou mesmo para vocês que estão só reciclando sem problema nenhum. Então, essas são as principais etiologias das formas especiais das gastrites, que nós vamos tecer pequenos comentários aqui, o que a gente vê endoscopicamente, né? Mas quem vai fazer o diagnóstico dessas gastrites, evidentemente, é o patologista. Então, a gastrite actínica, né? Você vai ver erosões, são pacientes que fizeram radioterapia para tumor,
abdominal, o estômago é lesado, pode provocar até úlceras e pode inclusive ter hemorragia digestiva por gastrite actínea. Enantema, erosões, pregas gástricas bem proeminentes, né? Toda patologia que leva a edema no estômago, ela dá as pregas gástricas proeminentes. A gastrite linfocítica, né, como essa imagem, no mínimo 25 linfócitos intraepiteliais por 100 células foveolares na superfície epitelial. Então o patologista te dá esse diagnóstico de gastrite linfocítica, causada por Propionibacterium acnes, e as pregas são hiperplásicas. Então, na realidade, vocês vão dar o diagnóstico como endoscopista de gastrite hiperplásica, que vocês vão ver as pregas grandes, com erosões elevadas, com grandes nódulos, e vai falar, nossa, as pregas estão hipertrofiadas. Quando vocês promovem a biópsia, o patologista te dá o resultado na forma especial da gastrite. A gastrite colagenosa, né? Depósito de colágeno subepitelial. Existe a forma pediátrica, a forma adulta, onde a forma pediátrica as crianças evoluem com sintomas gastrointestinais altos e até anemia. E na forma adulta, principalmente diarreia. E o padrão é nodularidade da mucosa e erosões. Então, você vai ter muita gastrite nodular, macronodular até, e você não sabe a causa. O diagnóstico dessa gastrite vai ser feito da complementação do patologista. As gastrites granulomatossas, elas envolvem uma série de agentes etiológicos. E todas elas vêm com nodulações, com hipertrofia, com hiperrugosidade, né? Então a doença de Crohn, a tuberculose, a sarcoidose, a própria sífilis, né? E tem a idiopática também, a causada por fungo, né? O diagnóstico diferencial é com o uso de anti-inflamatório. O paciente tem edema, erosões aftoides, úlceras serpiginosas, até cicatriz de úlcera, deformidade no antro, sem você achar uma causa específica para isso. E dentre essas gastrites, né, nós temos a gastrite eosinofílica, e o paciente tem dor abdominal, náuseas, perda de peso, às vezes desenvolve ascite, e um infiltrado de todo o trato gastrointestinal de eosinófilos. A pergunta é se isso tem um componente alérgico, como também na esofagite eosinofílica, que vocês já viram. O paciente tem anantema, friabilidade, erosões e úlceras. As gastrites, todas elas com pregas hiperplásicas, a doença de Menetrier. A doença de Menetrier é uma hipersecreção das glândulas produtoras de muco, né? O muco é composto de bicarbonato, que forma a barreira mucosa onde o Helicobacter fica. Vocês sabem que a luz do estômago tem um pH 1,5 suco gástrico, mas na superfície das células o pH é 7, ou seja, aquela camada de bicarbonato onde o Helicobacter fica, porque ele não toleraria sobreviver no pH 1,5, então ele fica no pH 7, que é logo acima das células ditas superficiais de revestimento, também filha das células proliferativas das glândulas oxíticas. E a doença de Menetrier é filha da segunda uma hiperprodução de muco da segunda filha, que são as células mucosas das glândulas oxíticas do corpo e do fungo, né? Esse muco, juntamente com o surfactante das células de superfície, juntamente com o bicarbonato que vem no muco, a água e as glicoproteínas, formam a tal da barreira mucosa, que é o que protege nosso estômago de não ser autodigerido pelo suco gástrico composto de ácido clorídrico e pepsina, que tem um pH de 1,5, né? Então, você vai ver hiperrugosidade, que não se desfaz de maneira alguma, né? A regressão, o patologista vê alongamento foveolar, dilatação das glândulas gástricas, diminuição do volume, do número de células parietais e principais, porque a célula mucosa é que sobressai, né? E você tem uma diminuição, portanto, da secreção alta, com alto percentual de aumento de filamentos esbranquiçados no estômago, que forra toda a mucosa, é aquele estômago forrado por uma baba branca, cheia de muco, né, com as pregas hipertrofiadas. Aquilo é a gastrite hiperrugosa, que é consequente, nesse caso aí, da síndrome da doença de Menetrier. Inclusive pode simular malignidade, você confundir isso até com linite plástica, né? A doença de Menetrier aí mostrando então algumas imagens de como as pregas ficam extremamente grandes, ó, formando nódulos aqui já na biópsia, mostrando
essa hiperplasia das células mucosas. A síndrome de Zollinger-Ellison, falada aqui muitas vezes pelo Dr. Vinícius, vocês viram o primor do diagnóstico dos gastrinomas, né? Vários, normalmente, como ele fala, não é só um, vem vem dois, três às vezes. Então, você faz o diagnóstico aí, ele mostrou vários casos de um tumor que não está no estômago e produz gastrina. Vocês sabem que a gastrina é produzida pelas células G do antro gástrico e ela é um hormônio que vai atuar por via hematogênica nos receptores de gastrina das células parietais, na produção do hidrogênio. Então, quando você tem um gastrinoma, você tem uma hipersecreção das células parietais de hidrogênio, a bomba de prótese está funcionando a todo vapor, passando potássio para dentro da célula, jogando hidrogênio para dentro da luz, que se une ao cloro, formando o ácido clorídrico. Esse paciente vai ter uma quebra da barreira mucosa, e é um paciente que vai ter úlceras em vários lugares, úlceras pépticas, em duodeno, úlceras pépticas no estômago, né? Então você vê a hiperplasia daquelas pregas, principalmente onde elas existem, que é no corpo e no fundo, mostrando que as glândulas oxídicas estão produzindo muito, né? Aumento das áreas gástricas e úlceras em todos os lugares. O pseudolinfoma gástrico, a linite plástica e a gastrite sifilítica também cursam com hiperplasia das pregas, todas elas, né, são gastrites hiperplásicas, né? E o pseudolinfoma gástrico, ele dá uma deformidade, que é calçamento de pé de moleque, tipo espetinho, aqueles calçamentos de pedras, né? Tipo pé de moleque mesmo, docinho, né? Com um amendoim sobressaindo, esse tipo de lesão na mucosa gástrica. A linite plástica, nós já falamos dela ontem, aquele estômago rígido, parede espessa, um estômago que não insufla, que forma fendas, para você entrar naquelas fendas, não tem peristaltismo, não insufla. Às vezes você vai entrar no piloro, não tem como você passar pelo ângulo, tal a fenda que formou ali, que você não tem o que fazer nesses casos, a não ser uma macrobiópsia com alça, para fazer o diagnóstico dessa doença. As pregas anormais da gastrite sifilítica, né? Aqui um exemplo do pseudolinfoma gástrico, ele aparece muito nos pacientes gastrectomizados, né? São lesões elevadas de aspecto subepitelial, acompanhando a linha de sutura, e a gastrite sifilítica, a gastrite cística nesse caso, chamada de poliposa ou profunda. A gastrite sifilítica também, nós não temos não tem imagem característica, né? Simula o carcinoma, TB, Crohn, sarcoidose, com hipertrofia das pregas. O citomegalovírus, né? Com lesões ulceradas e polipoides, com grandes erosões e úlceras, pregas edemaciadas. A estroginoidias, né? Que cursa com a gastrite atrófica, né? São lesões ulceradas, grandes erosões e também pregas edemaciadas. A anisaquíase, que é o consumo de carne crua, de peixe, né? Que você pode ingerir o Anisakis sp e o pseudoterranol adecipiens. Entre as pregas gástricas você vê o parasita nesse tipo de alteração. Muito bom. Eu só queria dar alguns exemplos aqui das gastrites, como essa aqui, por exemplo. Isso aí vocês acham que é petequia ou erosão? Isso é uma gastrite hemorrágica intramural ou uma gastrite erosiva plana hemorrágica? Intramural. Intramural, né? Beleza. E aqui? Essas duas de baixo aqui. Porque isso aqui são erantemas em faixa. Essas duas de baixo. Que tipo de gastrite é essa? Erosiva. Erosiva. Toda vez que falar em gastrite erosiva, qual o nome que vem depois? Plano ou elevado? Plana. Plano. O que mais? O fundo dela contém o quê? Hematina. Então que gastrite é essa? Plana. Gastrite. Erosiva, plana. Isso é antro ou é corpo? Corpo. Gastrite de corpo, erosiva plana. Leve, né? Tem uma erosão só. Antral. É antro isso? Vocês marcariam V ou F nessa questão? Acho que é corpo isso aí. É corpo, né? Mas o nome da gastrite tá certo, né? O nome tá. Ok, e essa aí? O paciente ingeriu um anti-inflamatório, veio e fizemos endoscopia na hora. Veja que todas as imagens é do mesmo estômago, né? Uma nova divisão. Aqui já está chegando no antro.
Vocês dariam que nome a essa gastrite? Hemorrágico. Gastrite. Topografia. Fundo. Gastrite de corpo. O quê? Isso é fundo. Tipo de gastrite. Hemorrágico o quê? Retracional? Hã? Isso é pergunta de prova. É pangastrite, né? Mas tá Fiz contando questão um de pouquinho deixar o mais, coágulo aqui dentro da luz. Como é que uma gastrite hemorrágica intramural sangra para fora? Ela tem que ter furado a mucosa. Tem uma solução de continuidade. Tem uma úlcera por aí. Está errado. Então, isso aqui, o que vocês estão vendo aqui? Uma S. Tem alguma lesão ou o estômago está normal? Tem onda 2 aí, né? Na primeira imagem. Vocês acham que isso é úlcera ou gastrite? Ou erosão? Úlcera. Úlcera. Erosão. Não tem prega, não. Olha aqui, Erosão. ela se repete aqui. Ó. Erosão, porque não tem prega, mas no outro é ruim Erosão o prega. quê? É, mas ali em cima. Gastrite o quê? Erosiva. Erosiva plano. Se for gastrite, é erosiva. E aqui? Gastrite. E essa imagem aqui? Isso é uma úlcera, não parece. Saindo sangue de onde? De Lafoire? Hã? Não, É é uma uma erosão ou uma erosão. úlcera? É uma Eu acho que é erosão. uma mais sangue assim. É gastrite erosiva ou é úlcera? Plana. Erosiva Gastrite plano. erosiva, plana ou úlcera? A erosiva, né? Não tem prega aí. Micro, macronodular, Nodular. as contas de Rosário, vocês podem perceber que se você olhar bem, alguns nódulos desses ainda tem uma erosãozinha elevada, outros já cicatrizaram, sempre enfileiradinhas assim. E assim, sucessivamente, erosiva plano hemorrágico, erosiva plano, né? Bom, não vou adiantar mais, tem muitas imagens, vocês vão ter oportunidade de ver isso aí no sábado, na prova. Eu gostaria agora que